Oi, hoje eu vou falar para vocês sobre um filme que eu assisti chamado Arranha-Céu Coragem Sem Limite. No início do filme mostra uns policiais que têm que socorrer uma família que está se mantida refém pelo próprio marido, a mulher e as crianças. Eles vão chegando lá, eles arrombam, entra dentro da casa e o cara é rendido porque as armas estão todas direcionadas a ele e ele dá de entender que ele é o capitão daquela turma toda. Ele manda em tudo. O que que aconteceu? Quando eles iam atirar no cara, ele disse: Não, não faça isso, ele está desarmado. O que que aconteceu? Que o cara tinha a criança no braço, ele estava voltado para a parede em cima de uma pia. E a hora que ele virou, soltou a criança, ele tinha uma bomba amarrada no próprio corpo e ele detonou essa bomba. Quer dizer, morreram policiais, morreu a família, inclusive o homem, e o nosso ator, o nosso grandão, ele ficou bastante gravemente ferido, inclusive ele perdeu uma perna. E lá no hospital ele foi atendido por uma médica com qual ele se casou e teve 2 filhos. Passado 10 anos, como eu já disse para você que ele perdeu uma perna, ele tinha uma perna mecânica. E mostra lá no filme ele já essa passagem de 10 anos, ele se arrumando porque ele ia numa reunião lá do condomínio. Ele foi para a reunião e a família dele ia para o zoológico ver panda. Inclusive, tem um amigo que ele estava com ele no início do filme, lá naquela explosão, tem cicatrizes assim no pescoço e ele vai levar ele para esse emprego. E ele está muito agradecido porque fazia tanto tempo que ele estava precisando de trabalhar, arrumar um emprego melhor, até que eu fico meio duvidando se o cara mora num prédio daquele, você precisa de ver o edifício. Sabe aqueles edifícios lá do Dubai? Então eu não sei aonde ele arrumava dinheiro para morar lá. Mas enfim, o que que aconteceu? Ele foi para a reunião, chegando lá ele foi aceito e passaram um tablet para ele onde vinha todas as coordenadas do edifício. O edifício é aquele negócio de primeiro mundo mesmo. E o que que aconteceu? Ah, Quando eles estavam descendo, voltando, ele estava no meio de uma multidão, ele foi atacado por uns bandidos que cortaram a alça da bolsa que ele estava levando e levou a sacola dele. E ele teve um ferimento no braço. Ele com esse amigo foram para o banheiro para fazer um curativo no braço que estava sangrando. Chegando lá, ele foi tirar as coisas de dentro do paletó e ele tirou aquele tablet. O que que aconteceu? O cara falou, mas esse é o tablet? Ele falou, é. Então você não devia ter feito isso, você não devia ter colocado na bolsa. E ele acabou descobrindo que ele tinha caído na maior roubada. Era tudo uma armação para pegar a, esse tablet onde tudo funcionava ali. Abria, fechava, tudo que você precisava, todos os comandos estavam ali. Como ele ia ser o segurança lá desse apartamento, desse prédio, ele tinha em mãos esse tablet. E o que que aconteceu? Ele teve uma luta corporal com esse amigo e o cara estava armado porque durante ele estava conversando, o menino tinha dito para ele que tinha 10 anos que ele não pegava numa arma, que ele nunca mais tinha participado de nada assim em relação à violência. E o que que aconteceu? O cara partiu com a arma para cima deles, eles tiveram uma luta corporal e essa arma veio a disparar e quem morreu, graças a Deus, foi o amigo. E enquanto ele estava ali, ele conversou com esse amigo e ele contou que porque durante esse período que ele estava fazendo isso, a mulher dele tinha ido no zoológico, mas ela tinha voltado porque um dos filhos dela estava passando mal. E ela voltou para o apartamento. Assim que ela abriu o elevador, ela deu de cara com 3 bandidos. E ele estava com bastante coisas, arrastando um monte de coisa, umas sacolonas, umas caixonas, umas coisas estranhas. E ela leu o nome daquele negócio lá que estava escrito. E ela entrou para dentro e eles acabaram avisando o cara que a mulher tinha voltado e essa coisa toda. O que que aconteceu?
ela não podia estar lá no apartamento, porque eles iam usar aquele andar. O que eles queriam? Botar fogo nesse edifício. E ele acabou, descobriu tudo isso, descobriu que era uma armação, o emprego que o grande amigo dele contou para ele, e ele sabia que a família já tinha voltado e ele precisava salvar a família dele. Foi nessa hora que o edifício começou a pegar fogo. Na medida que o edifício pegou fogo, aquilo tudo virou um caos. E o que aconteceu? O dono do edifício, que era um chinês, que eu acho que é chinês, eu não sei se é chinês, japonês, coreano, é tudo a mesma coisa. Enfim, ele tinha toda uma estrutura para viver ali dentro, inclusive um quarto do pânico, que nós sabemos o que é um quarto do pânico, é aquele lugar que é mega hiper garantido, ninguém consegue abrir, a não ser que tenha, nesse caso, o tablet que abria todas as coisas. Na verdade, o menino foi roubado, levaram o tablet dele. Enfim, o que aconteceu? Quando ele viu que ele estava sendo acusado de tudo aquilo que estava acontecendo, do incêndio, de todas as coisas que estavam acontecendo no edifício, a única alternativa que ele tinha era se safar, era correr. E porque também a família dele estava lá dentrinho do prédio. Do prédio não, do edifício. Tinha mais de 200, não sei quantos andares. Geralmente eu sou muito ruim para número, eu nunca sei uma numeração certa. Enfim, ele acaba escapando e vai voltar lá para o edifício para poder salvar a família dele que está lá dentrinho. Quando ele chega lá no edifício, ele percebe que não tem como ele entrar, porque está tudo tomado em chamas. E o fogo era mais ou menos assim na metade do edifício, quer dizer que não tinha como ele subir para lá. Ele teve que usar a estrutura de um outro prédio para poder achar um jeito de entrar no prédio de lá. E não deu outra. Nessa hora você fica muito, muito, muito tenso, porque ele está numa altura descomunal e a única coisa que ele tinha era uma espécie de um gancho, um anzol assim na ponta de uma corda, onde ele jogou lá na janela, mas aquilo acabou escapando. E nessa hora, os policiais lá embaixo já tinha visto o rosto dele e falou que ia pegar ele e prender ele porque ele era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Quer dizer, ele estava no mato sem cachorro. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E ele conseguiu achar um jeito de atravessar para lá. Ele saltou de uma estrutura para outra na janela do prédio. E ele quase cai, é um sufoco danado, e ele acaba se cortando, um pedaço de vidro entra no braço dele, e ele vai se ferrando. E o que acontece? Ele consegue chegar do outro lado, e ele sabia que a família dele estava aí. Acabou, para não ficar muito extenso, que senão vai ficar muito longo, ele acaba encontrando a própria família dele, mas naquela confusão toda, a mulher teve que fazer determinadas coisas e as crianças acabou se separando e ficou uma menina, mas a mãe conseguiu resgatar um filho. O filho estava de lado, uma estrutura onde tinha caído, tinha aquele buracão lá no meio, lá embaixo era só fogo. Ela teve que passar numa tábua para pegar o filho nas costas e trazer para o outro lado, enquanto ele ficava segurando aquilo para não balançar. Ele teve a ideia genial de salvar a mulher e o filho, mas tinha a menina. Ele tinha que procurar a menina. E ele encontrou a menina, mas quando ele encontrou a menina, ele também encontrou os bandidos que chegaram lá, bateram nele, fizeram aquela coisa toda, levaram a menina e falou que o único jeito que ele tinha de reaver a menina, e eles não jogavam a menina lá de cima do prédio, era que se eles pegassem um pendrive que estava com o dono do edifício. O que vinha a ser esse pendrive? Antigamente, eles eram sócio, o dono do edifício, com essa turma de bandido que queria esse pendrive para eles. Por quê? Porque o cara fazia chantagem com o dono do edifício. Ele pagava e aquele dinheiro não tinha fim. E ele conseguiu gravar toda aquela transação fraudulenta dos caras e guardou lá naquele quarto do pânico.
E qual era o objetivo deles? Primeiro, acabar com ele, porque a inveja matou Caim ou Abel, um dos dois. O que aconteceu? Ele tinha que entrar lá naquele quarto do pânico, aonde o japinha, o japonês, chinês, estava lá escondido. E ele tinha esse pendrive com ele. O que aconteceu? Ele, olhando por um painel dentro do prédio, ele descobriu que a única maneira que ele tinha era passar por umas hélices de ventilação que o próprio prédio tinha. Esse prédio tinha de tudo. Tinha cascata, tinha jardim, tinha tudo que você imaginar do bom e do melhor. E o que ele fez? Ele teve que ir atravessar essas hélices que ficavam sempre em movimento para ele chegar no quarto do pânico. E ele conseguiu chegar lá, ele conseguiu abrir o quarto do pânico, e ele, junto com o japinha, ou japonesinho, ou chinesinho, ou coreanozinho, eles conseguiram bolar um plano para pegar os bandidos, porque os bandidos estavam lá em cima, porque eles iam descer de parapente. Quando eles conseguissem aquele pendrive, o apartamento, o prédio já estava tudo em chamas, eles não tinham outra coisa a fazer a não ser saltar de parapente. E o resto é o resto, né? Quem não tinha o parapente morria. Então, lembra que eu falei para vocês que lá em cima tinha umas estruturas que pareciam uns espelhos que ficava rodando e ele era meio confuso. Você olhava, parece que era você, mas não era, era só um reflexo. É um lugar muito massa, bem legal mesmo. Então, chegando lá em cima, teve muito tiroteio, teve muito pipoco e chegou uma hora que sobrou só o bandido Master e com a menininha, filha dele, e ele chegou. E o cara, como eu falei para vocês que tinha essas estruturas espelhadas, o cara estava achando que o nosso menino estava de frente com ele. Então ele falou: você me entrega o pendrive ou eu solto a sua filha lá embaixo. Acontece que aquele espelho não era do jeito que ele estava vendo. Na verdade, o nosso grande ator, ele estava atrás. O que aconteceu? O cara se ferrou. O cara acabou morrendo e ele ficou com a menina, ele não tinha como descer, ele não tinha um jeito de sair. E lá em cima também tinha o dono do edifício. Ele não sabia o que fazer, porque o fogo estava chegando lá em cima, onde tinha uma bolona muito bonita, muito grande. E ele abraçou a filha dele e praticamente ele falou: agora é morrer. Acontece que a menina, a mulher dele, no início do filme, ela tinha problema para mexer no celular, que eu também tenho. E ele falou para ela: quando o celular dá pau, você reinicia. Então o que ela fez? Todo aquele sistema do prédio precisava de alguma coisa para fazer parar o incêndio, quer dizer, soltar água, aquelas coisas que acontecem quando tem um incêndio. O que aconteceu? Ela lembrou da palavra dele: reinicia. Ela apagou tudo e reiniciou. E deu certo. O fogo que estava lastrando no prédio apagou tudo. E o menino viu que ele não ia morrer mais com a filhinha dele e nem o dono do edifício. Logo chegou um helicóptero que foi resgatá-los lá na estrutura, lá em cima. E tudo termina na maior santa paz, porque ele desce e vai procurar a mulher dele com as filhas e deu tudo certo, porque ele não morreu, ela também e nem os filhos. O cara, dono do edifício, falou que ia reconstruir, porque o edifício era muito lindo. Ele falou: vou reconstruir tudo de novo. Então, eu não contei nem a metade do filme. O filme é tão bom, é tão eletrizante que você fica o tempo todo, sabe, torcendo e falando: nossa senhora, não vai dar certo, vai dar errado. Coitadinho, ele é isso, ele é aquilo. Na verdade, é um grande filme. Eu recomendo, é um filme muito bom. Deu mais ou menos para você entender o que eu quis dizer. E aqui fica
O meu muito obrigado. Peço que você veja meus outros filmes. Eu tenho outros vídeos aí. Dá uma olhada, dá o seu like, deixa seu comentário. Me ajuda que desde já eu agradeço e tchau, tchau.